Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu quero dar seguimento ao estudo Terra Plana, só que faltou alguns pontos que eu queria ter colocado naquele vídeo de introdução, do qual eu vou fazer agora. Quero tentar fazer esse vídeo bem curtinho, não sei se vai ser possível, porque tem uns 2 ou 3 pontos muito importantes, e esses pontos importantes vão quebrar, os argumentos de irmãos, de cristãos, ou que se dizem cristãos, que tentam anular, tentam rebater aquilo que a palavra está trazendo, os ensinamentos da palavra do Senhor. Então é muito importante esses pontos estarem na mente e no coração de vocês. Eu quero falar sobre inspiração divina. Como que ela ocorre no ser humano, Quando a palavra fala lá em 2 Timóteo 3,16, vamos ler o texto. 2 Timóteo 3, 15 e 16 eu vou ler. E que desde a infância sabe as sagradas letras que te podem tornar sábio para a salvação na fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, o 17 também, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então estes versos, é um tapa na cara daqueles que querem dividir a palavra do Senhor. Essa parte aí não interessa. Fala de salvação, irmão, porque essa parte aí não tem nada a ver. Essa parte aí não contribui para o reino. Essa parte aí não edifica, Essa parte aí da Bíblia, deixa para lá, irmão. Se dedica em outras coisas. Então são pessoas que ficam assim, limitado em pequenos trechos da palavra, e estão perdendo muita revelação com isso. Estão perdendo muitas coisas que o Senhor Deus está trazendo para a gente, quando a gente medita em 100% da sua palavra. E para o homem de Deus ser inspirado para escrever a palavra, ou para ser usado por Deus em sua obra, ele faz o que? Ele olha, como o apóstolo Paulo está olhando para Timóteo. Olha o que ele está falando no verso 15. E que desde a sua infância sabe as sagradas letras que te podem tornar sábio para a salvação na fé em Cristo Jesus. Então Timóteo é uma pessoa que desde a sua infância tinha o coração inclinado para as Escrituras. Davi foi um homem que tinha o coração inclinado para as Escrituras, Jeremias, Isaías, tantos homens de Deus foram escolhidos para escrever, mas antes deles serem escolhidos para escrever a sua palavra, Deus já tinha olhado no coração deles, porque o coração deles eles já estavam estudando, eles já estavam meditando na sua palavra, para poder trazer entendimento para o reino. Homens que tinham comprometimento, Daniel, por exemplo. Daniel não comia, não bebia nada, mas se diz, deixava de lado a sua vida cotidiana, jejuava por muito tempo, querendo entender o que significava o mistério da besta, lá do animal feroz e terrível, e orava, Senhor, revela para mim o mistério disso aí, o que está acontecendo? Em outras palavras, você não vê Daniel falando, olha, Senhor, quando é que eu vou ter minha casa, quando é que eu vou ter meu carro, quando é que aquela bênção vai chegar, quando é que a varoa vai chegar, quando é que o varão vai chegar, quando é que eu vou sair dessa dívida que eu estou passando agora, quando é que eu vou ficar livre dessa circunstância difícil que eu estou passando, estão me perseguindo por todos os lados. Você não vai ver Daniel falando isso. A preocupação dele é entender a palavra, entender o mistério da palavra, para trazer entendimento para o reino, para trazer edificação para nós. Se Daniel não tivesse se colocado ali, claro que talvez Deus tenha colocado outra pessoa, mas se Daniel não aplicasse a sua vida e o seu coração para entender as Escrituras, como que nós íamos entender o mistério da palavra, como outros homens de Deus? Vocês estão compreendendo? A inspiração de Deus vem, mas depois que o homem faz a primeira parte. E a primeira parte é colocar o coração, aplicar o coração para entender a palavra do Mestre. Vocês precisam compreender isso, eu vou enfatizar muito isso. Uma outra pessoa, por exemplo, você acha que Moisés, Deus escolheu ele ali quando ele saiu da água? Para tirar o povo do Egito? Ou escolheu ele desde o ventre, vamos dizer assim? Claro que na sua presciência, Deus pode até enxergar o futuro de uma pessoa, e aí ele dizer, olha, eu escolhi você desde quando você era criança, lá no ventre da sua mãe. Antes de você nascer, eu já tinha te escolhido, já tinha te colocado, por exemplo, Jeremias, por exemplo, eu já te coloquei por profeta para todas as nações, desde o ventre da sua mãe.
Mas é claro que ele estava falando a sua presciência, né? Que ele sabia que Jeremias ia ser uma pessoa que ia inclinar o seu coração para a palavra. E Moisés, com certeza, você vai ver lá na história de Moisés, Moisés gostava de ficar fuçando nos artigos antigos que estavam lá dentro do Egito. Ou você acha que Moisés descobriu que ele era hebreu por fofoca? Não, Moisés começou a mexer lá nos arquivos, nas coisas antigas que tinha dentro do Egito, e acabou descobrindo que ele era hebreu. E aí ele começou a mexer mais ainda, foi mexendo mais ainda. Mesmo assim, depois demorou tempo para Deus chamar ele. Ou seja, a pessoa, né, precisa de uma preparação para ser inspirada. Como é que você acha que Moisés escreveu Gênesis? Você acha que um anjo sentou na cabeceira da mesa e falou para ele: Moisés, vai escrevendo aí que eu vou ditando para você? Claro que não. Com certeza, com toda certeza eu penso comigo, que Moisés teve que meditar muito, mas muito no que Jacó falou. Ele teve que meditar muito no que Abraão falou, que Isaac falou. Ele teve que meditar muito no que Enoque falou, né? Porque pensa bem na época de Moisés, né? Como não era falado na vida de Enoque. A Enoque andou com Deus, por isso Deus tomou para si. Quantas coisas, né? Quantos assuntos não tinha recorrente entre eles a respeito de Enoque? Se Enoque não escreveu, pelo menos houve um testemunho que se estendeu e estende até hoje, inclusive. Eu creio no livro de Enoque, né? Eu creio piamente, sem medo de errar. Eu estou lendo o livro de Enoque, eu não terminei de ler ainda, mas eu já aprovo o livro de Enoque como inspiração divina. Pode ser que Enoque não escreveu, mas ele deu testemunho, ele falou. O que ele falou, as gerações vão falando para o futuro. E isso chegou nos ouvidos de Moisés. Moisés, com certeza, o que ele escreveu sobre a criação, muita coisa ele pegou do livro de Enoque, com certeza, não tenho dúvida disso, né? Muita coisa ele pegou do livro de Enoque, para poder escrever, para trazer entendimento para nós sobre a criação, né? Quando ele fala do sol, da lua, das estrelas, né? E o livro de Enoque é forte nessa área, né? Fala muito disso. Então, com certeza, ele pegou do livro de Enoque para falar, né, da criação e para ser inspirado por Deus para escrever. Não é verdade? Vamos ler agora, vamos ler outro texto. A gente leu 2 Timóteo 3, 15, 16, 17. Vamos ler Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Que vai dizer... Hebreus 9, verso 7, que vai dizer assim, presta atenção. Mas, no segundo o quê? Segundo ano, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo pelos pecados de ignorância do povo. Verso de número 8. Querendo com isto dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. Né? Olha só que interessante. O escritor do Hebreus está falando, o Espírito Santo está dando a entender que a manifestação de Deus não poderia vir enquanto aquele tabernáculo que Moisés fez estava de pé ainda, né? Lógico que não tabernáculo, mas templo, né? Até a época ali um pouco antes de Jesus chegar na terra, né? Aquele templo lá que Salomão fez, depois Ageu, Esdras, etc. Então, ele está falando daquele período ali. Então, enquanto aqueles templos, aqueles prédios, aquelas construções, aquelas edificações que foram feitas no Antigo Testamento, né, na representatividade de Moisés, da lei, da Antiga Aliança, enquanto aqueles templos estavam de pé, não havia manifestado ainda o que é perfeito, né? Que era Cristo, né? Tudo isso era para representar Cristo, ou para revelar Cristo para nós. Mas então ele está dizendo, olha a expressão que ele usa, querendo o Espírito Santo dar a entender, né, no caso aí na inspiração, entende? Até para eles era difícil compreender as Escrituras, né? Tem pontos que dá a entender o Espírito Santo que é isso que Deus está dizendo, querendo dizer. Então tem pontos nas Escrituras que a gente também, em muitos pontos das Escrituras, eu penso, falo, olha, será que o Espírito Santo está querendo dizer isso? Será que o Espírito Santo está dizendo aquela outra coisa? Mas tudo dentro da palavra, né? Tudo dentro da palavra. Tá certo? Outro ponto. Esse é lindo, esse ponto que eu vou ler agora, ó. 1 Coríntios. Sobre inspiração, tá?
Opa, não é Crônicas não, é 1 Coríntios, espera aí. Meu notebook está devagar aqui. Agora ele não quer voltar. Aí, agora ele voltou. 1 Coríntios, capítulo 1, verso de número 14, que diz assim, ó. Apóstolo Paulo falando, hein? Presta atenção. Dou graças a Deus, porque a nenhum de vocês eu batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, eu não me lembro se batizei algum outro. Segura, até aqui tá bom. O que acontece? Se você pegar 100% da Bíblia e dizer, olha, 100% da Bíblia é inspirada por Deus. Não. Tanto aqui na carta do apóstolo Paulo, como nos evangelhos, nos profetas, ou até mesmo lá na lei, tem alguns pontos que, como é que eu vou dizer aqui? Foi um ponto literal do ser humano mesmo, né? Que nem aqui, por exemplo, se fosse 100% inspiração divina, o Espírito Santo não se esqueceria, que nem o apóstolo Paulo está falando aqui, ó. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, eu não me lembro se batizei algum outro. Eu não me lembro. Paulo falando da mente, intelecto, literal, natural. Está compreendendo? Então, algumas coisas o Senhor Deus traz. E como que funciona esse processo? Já a gente vai ler o último texto aqui. Como que funciona esse processo? Jesus vai falar disso. Então, o apóstolo Paulo está falando, eu não me lembro se eu batizei algum outro. Se fosse 100% o Espírito Santo, falando literalmente aqui, né, claro, o Espírito Santo não se esquece do que ele fez. Ele é perfeito. Está entendendo? A Bíblia é linda, a Bíblia é maravilhosa. Ela mostra, né? Ela não esconde o pecado do homem, ela não esconde o defeito, e muito menos os equívocos que os homens cometem, que podem cometer. Mesmo estando, né, vamos dizer assim, quase 100% alinhado com a sua palavra, né? Que nem o apóstolo Paulo era um homem que estudava muito, meditava muito, mas mesmo assim ele cometeu esse pequeno... Pode ser que seja um erro de tradução, não sei, né? Pode ser. Mas eu já pesquisei em várias Bíblias, está essa mesma situação aqui. Último texto. Evangelho de João, capítulo 14. Verso de número 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Então, para quem medita em toda a Escritura, medita na palavra, estuda a palavra, coloca o coração na palavra, coloca a sua vida em prol do reino, essas pessoas, quando elas estiverem estudando outro assunto, o Espírito Santo vai fazer essa pessoa lembrar daquele assunto, vai fazer essa pessoa lembrar do texto, vai lembrar da situação e vai trazer entendimento, e essa pessoa se torna inspirada por Deus. Entende? Agora, se essa pessoa não lê Bíblia, se essa pessoa não tem o seu coração voltado para as coisas de Deus, como é que essa pessoa vai trazer entendimento? Como é que essa pessoa vai ser inspirada por Deus para falar, para pregar, para dar testemunho, para fazer coisas relacionadas com o reino de Deus? Entende? A importância da gente estar estudando, a importância de estar meditando em todos os pontos da Escritura, como a gente leu lá no início, né? Toda a Escritura é inspirada, divinamente inspirada por Deus, para ensino, para educação, para correção e mais um quarto elemento lá que eu não me lembro aqui. Entende, irmão? Então eu não posso meditar só em um ponto das Escrituras e querer passar algum ensino, falar alguma coisa de mim mesmo. Então eu tenho que olhar, é claro que é impossível fazer isso, mas olhar de Gênesis a Apocalipse com a ótica de Deus, né? Como os profetas faziam, fazendo alusão dos textos, cruzando as profecias, para que a gente compreenda o que o Senhor Deus está querendo dizer, né? Uma vez que ele fala escaladamente, ele fala uma palavra em Gênesis, depois ele volta a responder lá nos Salmos, depois ele vai cruzar lá no Apocalipse, depois ele vem ali nas cartas de Paulo, fala de novo a mesma palavra, e isso fica uma conversa longa. Então, se você não meditar em toda a Escritura, pegando aquele assunto desde o início até o fim, em algum momento você vai errar, né? Você não vai conseguir ter entendimento pleno no que o Senhor Deus está falando, tá certo? Finalizando esta parte, porque já ficou grande, não era para ficar. E vamos para a próxima parte em nome de Jesus.